Vou trabalhar esse tema, em busca de prazer. A imagem ali é bem sugestiva, né? Essa imagem aí, ela nos remete a uma herança tradicional da fé cristã, que é o fruto, né? O fruto, as pessoas sempre traz a imagem do fruto como se fosse uma maçã, né? Então, é uma maçã, né, como uma sugestão a algo prazeroso, ao pecado, por exemplo, né, que Adão e Eva eles cometeram no jardim. Mas não é disso que eu vou falar na série. A intenção era essa mesmo, era ter uma imagem sugestiva ao pecado, mas não é sobre o pecado que eu quero falar. Essa série, ela vai falar mais do que isso. Ela vai falar sobre prazeres corriqueiros da vida e que fazem parte dessa sociedade do prazer em que nós vivemos hoje. Você está incluído nessa sociedade, incluída nessa sociedade, e você não consegue fugir dela. Porque você foi tomado, você foi envolvido por essa sociedade do prazer. Essa série, como eu disse, ela tem o intuito, o objetivo de mostrar como na nossa rotina de vida nós elencamos instrumentos para o nosso prazer. E não são poucos, são muitos. Há algum tempo atrás, e não muito tempo, se falarmos do ponto de vista histórico, o mundo ele era muito mais hostil do que ele é hoje. O mundo não é fácil o que nós vivemos hoje. O mundo é difícil, o mundo é injusto, o mundo é um mundo onde nós não podemos esperar coisas boas dele, porque é um mundo caído. Existem coisas boas no mundo? Sim, existe. Mas existe muito sofrimento. A nossa rotina é sofrida. A nossa vida é um constante vencer as batalhas diárias. Então, a vida, hoje, ela é hostil, mas há algum tempo atrás, ela era muito mais hostil. Se nós compararmos com a realidade de hoje, o povo de 30, 40, 50 anos atrás não era bombardeado pelo mesmo tipo de prazer que nós recebemos ou cultivamos no dia de hoje. Através do conhecimento científico que nós temos hoje, e esse conhecimento científico, ele engloba todas as áreas da vida, envolve ali todo o ser humano, em tudo aquilo que ele faz, o planeta Terra como um todo. Por conta desse conhecimento científico, nós diminuímos muito o sofrimento. Muito. Por exemplo, a escassez de alimento. Não se há tanta escassez de alimento como se tinha 50 anos atrás. Os alimentos hoje são produzidos em massa, mas não era assim antigamente. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, viver há 50 anos atrás, 60 anos atrás, não era ter as mesmas facilidades e, consequentemente, não era ter o mesmo prazer que se tem nos dias de hoje. Com a tecnologia, nós deixamos de sofrer em algumas áreas. Então, o contrário de prazer é sofrimento. E com a tecnologia, nós deixamos de sofrer. E eu sempre tenho um exemplo quando eu falo dessa questão tecnológica. Talvez eu já tenha falado aqui, mas eu vou repetir de novo. Uma das coisas que a tecnologia não permite mais que a gente sofra é com saudade de pessoas que estão distantes da gente. Ninguém mais sente saudade de pessoas que foram, por exemplo, morar na China. Mas quando eu era menino, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu pertencia a uma igreja, a IPI, e nós tínhamos como pastor uma família americana. Eles eram missionários americanos que estavam residindo em Mojimirim e estavam pastoreando a nossa igreja. Eles ficaram ali, não sei, acho que 1 ou 2 anos pastoreando as crianças, os adultos, enfim, a igreja como um todo. Mas, um determinado dia, eles disseram, olha, nosso tempo aqui terminou e agora nós vamos para o Amazonas, nós vamos residir na cidade de Manaus. Então, no final do ano, nós vamos embora e nós não vamos mais nos ver. E era literalmente, nós não vamos mais nos ver. Eu me lembro do último dia, meu avô tinha uma sorveteria, meu pai fazia lanches nessa sorveteria, e esse casal ele foi para esse
essa lanchonete, sorveteria. E meu pai o serviu com lanche, e ali foi a despedida. E nunca mais eu vi aquela família de missionários americanos. Tinham crianças que eram mais ou menos ali da nossa faixa etária, minha e do meu irmão. Eu nunca mais vi essas crianças, que hoje já são adultos. Mas se tivéssemos no tempo de hoje, nós teríamos como manter um relacionamento. Nós ligaríamos, nós mandaríamos mensagem pelo WhatsApp, enfim. Mas o exemplo que eu estou dando é que, naquele momento, nós sofremos de saudade. A família pastoral foi embora, os nossos amigos, enfim, fazer um interurbano era muito caro. Gente, telefone naquela época era um absurdo. Poucas pessoas tinham uma linha telefônica, e ligar lá em Manaus custaria os olhos da cara. Então, realmente, nós nunca mais vimos essa família. Este é um exemplo simples, de mais ou menos 30 anos atrás. Então, perceba que eu não estou falando de uma data muito longe. 30 anos atrás, isso. Mas há outros exemplos que podem ser levantados aqui. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui num shopping center. Eu tinha 17 anos de idade. Eu só ouvia as pessoas falarem sobre shopping. Porque o shopping é legal. Porque o shopping é uma maravilha. Você vai lá, tem várias lojas. Tem isso, tem aquilo, tem praça de alimentação. E a gente, eu morava em Mojimirim, Campinas é 40 quilômetros de Mojimirim, e Campinas tinha um shopping grande. Mas eu nunca tinha ido no shopping. Então eu só tinha expectativa de ir ao shopping. E só com 17 anos de idade, eu fui conhecer o shopping center. E hoje, shopping center, você tem vários e vários lugares. Cidades pequenas, às vezes, possuem shopping center. Mas por que eu estou falando do shopping? Porque eu fui comer, por exemplo, numa praça de alimentação com essa idade. Eu fui ver, por exemplo, McDonald's da vida nessa idade. O prazer de comer um McDonald's foi com essa idade. Mas hoje as crianças já nascem sabendo que é um McDonald's. E para nós era uma coisa assim, tinha o palhaço do McDonald's, não, tinha o McLanche Feliz. Puxa, era um negócio que a gente via pela televisão e falava, meu Deus, quando que vai chegar o dia da gente experimentar isso? Mas a gente não tinha essa possibilidade. Primeiro que às vezes a gente não tinha nenhum veículo para ir lá. As pessoas não tinham veículo como tem hoje. Então as coisas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram muito mais difíceis. Agora não, agora as coisas são mais fáceis. McDonald's, tem aqui em Avaré. Você vai lá, compra seu lanche. É fácil, é acessível. Naquela época, McDonald's era coisa de gente rica, porque era um lanche caro. Não sei se mudou muito essa lógica, mas naquela época era realmente de gente que tinha condições financeiras de comer no McDonald's. Mas hoje está mais acessível. Eu estou contando isso, mas muitos de vocês aqui, que estão próximos ali da minha idade, alguns mais velhos do que eu, comungam dessa ideia. Comungam dessa ideia da saudade, de ter pessoas que foram embora e vocês não viram mais, de ir a algum ambiente, de ter essa logística mais fácil. Muitos de nós comungamos dessa experiência. Nós vivemos períodos, né? Aliás, há pessoas aqui que viveram períodos de escassez muito maior do que eu vivi com 38 anos de idade. Quantos de nós aqui não tivemos, né, aquela experiência, e alguns aqui vai lembrar, outros nem sabem do que eu estou falando, de comprar 2 aparelhos que revolucionaram a questão dos eletrônicos dentro de uma casa. O primeiro deles, videocassete. Videocassete revolucionou a nossa experiência de ver filmes em casa. Gente, videocassete, você alugava a fita, você tinha que assistir o filme e rebobinar a fita para entregar, viu? Se não rebobinasse a fita, você pagava multa na locadora. Vocês viveram isso?
Depois do videocassete, teve uma revolução. Foi o aparelho DVD. E aí era mais fácil. Mas ambos, nós, quando saía um filme, né, saiu um filme legal, você ia para a locadora para alugar o filme, que você chegava lá, alguém já tinha alocado o filme. E aí você colocava o nome na lista e daqui 3 semanas você vai poder assistir o filme. Mas isso mudou. E quando nós perdíamos o filme na televisão, tela quente, segunda-feira à noite, aquele filme que você estava esperando para assistir, aí dormiu. É isso mesmo. Gente, não tinha como ir no Globoplay ou em qualquer outra plataforma de streaming para poder assistir o filme. São realidades que nós vivemos. Agora pensa a quantidade de prazer que você tem hoje de poder abrir a sua Smart TV ou o seu smartphone e ter um catálogo de filmes que você quer assistir, do gênero que você quer assistir, a hora que você quer assistir, no lugar que você quer assistir. Isso é prazer demais. E aí você pode ainda assistir na sua casa, na sua Smart TV, com o seu, como que fala, os catálogos aí de filme, Netflix, essas coisas, essas plataformas, com o McDonald's do lado, porque você pediu no iFood. Olha que prazer, que maravilha os tempos de hoje. Agora tem uma coisa melhor, que vocês que são da minha idade, mais velhos, vão lembrar. Nós esperávamos o final do ano para comer churrasco. Quem aqui não esperava o final do ano para fazer churrasco em casa? Não tinha carne do jeito que nós temos hoje. A carne não era acessível do jeito que é hoje. E o final do ano, o Natal, era legal porque nós tínhamos churrasco no final do ano. E não só por causa disso. Porque no final do ano tinha panetone e chocotone. Chocotone nem tinha, mas tinha panetone. E só tinha nessa época. E mais do que isso, no Natal, ou melhor, nós só ganhávamos presente no Natal e no aniversário. E não eram presentes que eram um mimo do papai e da mamãe. Eram presentes que eram necessários. Era o tênis que já não estava rasgado a sola. Então o pai comprava, vou te dar no Natal para você usar. A camiseta já estava desgastada de tanto lavar a camiseta, e aí a gente ganhava uma camiseta. A vida era sofrida, gente. A vida 30, 40 anos atrás não é como é hoje. Hoje as coisas são diferentes. Hoje as coisas são acessíveis, hoje as coisas são mais fáceis. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que muitos de vocês aqui, e eu percebo isso, que vocês se identificam com tudo isso que eu disse. Pois essa realidade não está distante de nós, porque tem aí pelo menos 30 anos isso que eu estou falando. Mas sabe de uma coisa? Que nesse período tinha uma coisa muito boa. Muito boa. Esse era um período que funcionava algo muito bem. E aqui entra a minha palavra pastoral. Existia prioridade nas famílias nesse período. E uma das prioridades era o relacionamento com Deus. Não existia tanto entretenimento como se tem hoje. Não existia tantos prazeres que nos roubam a experiência com Deus como tem hoje. As escolas dominicais, nessa época, eram abarrotadas de pessoas, de crianças, de gente que levava a sua Bíblia e adorava estudar as Escrituras. Nesse período que eu estou falando, era proibido faltar do culto aos domingos. A gente não faltava, porque domingo era o dia do Senhor. A gente malemar faltava aos cultos de quinta-feira, porque eram os cultos de estudo. E aí, quando a gente faltava, ainda era meio difícil. Podia faltar uma vez por mês, ali, sei lá. Existiam reuniões de oração nas casas dos irmãos, e eu me lembro que as pessoas saíam para fora, assim, de tanta gente na casa dos irmãos. E eu, quando era criança, aquele monte de criança que brincava na calçada,
Brincava de um monte de coisa. Terminava a reunião, era pega-pega, era esconde-esconde, era um monte de coisa que a gente brincava. A igreja, a fé, a experiência com Deus, ela acontecia nesse período. Sabe por quê? Porque não existiam os ladrões da nossa consciência. Essas coisas que geram prazer em nós o tempo todo e nos roubam o desejo de estar na presença de Deus. E não existia naquela época telão, painel de LED. Não existia, sabe o que existia? Retroprojetor. Quem pegou o retroprojetor aqui sabe o que eu estou falando. Escrever lá, aquela folha transparente de caneta. Pois é. Aí tinha que ficar assim, né? Às vezes saía ao contrário. Não tinha worship, não, gente. Essas canções que mexem com as nossas emoções, que trazem uma sensação de prazer. Ai, como é gostoso estar nesse lugar, eu estou flutuando nesse lugar. Isso é worship. Faz com que a gente se sinta num lugar maravilhoso. E só a música tem poder de fazer isso. Eu tinha um amigo no seminário que sempre dizia isso. Eu posso fazer todo mundo chorar com uma só música. Porque a música tem esse poder. Não tinha worship, não. O que tinha, muitas vezes, era um irmão com um violãozão lá mesmo. O inário. E a gente cantava ali a capela. E lotado de gente. E o povo amando estar ali. Os acampamentos de crianças. Como eu fui nos acampamentos de crianças? As crianças amavam. Era muita criança. Enfim. Nesses dias de dificuldade de sobrevivência, de escassez de muita coisa, de menos acesso à tecnologia, sem dúvida nenhuma, o que eu estou dizendo, eu não tenho dúvidas, nós éramos mais fiéis a Deus. Porque nós gastávamos mais tempo com Deus. Porque nós nos entretínhamos mais com a presença de Deus. E éramos menos entretidos com o prazer, com os sabotadores da nossa realidade, da nossa rotina. Agora, com o advento da tecnologia e com o avanço da ciência, agora tudo está acessível e existem dezenas de fontes de prazeres que nos desprendem da nossa realidade. Elas não são hostis do ponto de vista da sobrevivência. Porque eu imagino que todo mundo aqui, hoje, no domingo, não comeu o famoso arroz com feijão. Mas se comeu arroz com feijão, não foi daquele jeito que come de segunda a sexta. Porque tem alimento. Porque está acessível, porque está fácil. Então, do ponto de vista da sobrevivência, nós não estamos mais numa realidade hostil. Mas do ponto de vista da nossa realidade, da nossa qualidade de vida, da nossa saúde mental, nós estamos no pior momento, no momento mais hostil para a saúde mental, para a saúde de um indivíduo que vive nessa sociedade de hoje. Bombardeado por informações e prazeres que consomem o seu coração, a sua mente, os algoritmos da vida estão infundidos na consciência das pessoas. Elas vivem dentro de uma bolha. E é essa mesma bolha que está fazendo as pessoas ficarem doentes. Então, do ponto de vista de sobrevivência, nós estamos fartos. Mas do ponto de vista de saúde mental, de saúde física, nós estamos adoecidos. E sabe por que nós estamos sofrendo com essa doença? Por excesso de prazer. E não pela falta dele. Existe muita gente estudando sobre isso. Principalmente na área da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, sobre esse excesso de prazer na vida do ser humano contemporâneo. Isso porque as pessoas estão viciados ou viciadas em prazer, em sentir prazer. Estão viciadas em ser superestimulados. Porque nos dias de hoje, as coisas precisam ser para agora, para ontem,
precisam ser rápido. E mais do que isso, nos dias de hoje, as coisas precisam ser previsíveis. Com o advento da ciência, as coisas se tornaram previsíveis. Então, o excesso de controle nosso é muito maior. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Vai chover, vai fazer sol, vai ventar, não vai. Então, assim nós fazemos qualquer coisa para não passar pelo sofrimento ou pelo dia mau. Nós não queremos voltar, nós não queremos retroceder. Nós não queremos voltar à era do videocassete, do DVD. Nós queremos avançar. Mas porque nós avançamos muito, nós também não queremos voltar ao sofrimento. Mas é impossível passar pela vida e não sofrer. Mas também é impossível passar pela vida pelo excesso de prazer e não adoecer. Então, tudo que trouxer sofrimento para nós hoje, tudo que trouxer obrigação, tudo que trouxer esforço físico e mental, nós estamos pegando e passando para o amigo do lado. Nós não queremos. Se tiver sofrimento, se tiver obrigação, se tiver de cumprir regras, se tiver de ter disciplina, se tiver de fazer alguma coisa que saia da minha zona de conforto, não conte comigo. Porque eu estou numa geração onde eu quero apenas prazer. Eu não quero nem levantar para mudar o canal da televisão. Se possível, coloca no celular, no aplicativo, que já une todas as coisas. Eu estou lendo um livro, o título do livro chama Nação Dopamina. E a autora do livro, inclusive eu recomendo este livro para vocês, não é um livro teológico, é um livro secular, é um livro da neurociência e fácil de ser lido. Ela diz o seguinte: além da descoberta da dopamina, uma das constatações neurocientíficas mais extraordinárias do século passado é que o cérebro processa prazer e sofrimento no mesmo lugar. Ou seja, o prazer e o sofrimento funcionam como dois lados de uma balança. Todos nós vivenciamos aquele momento de desejar mais um pedaço de chocolate. Oh, como eu desejo isso. Meu Deus do céu. Acabou já? Não tem mais um pedacinho? Ou de querer que um bom livro, um bom filme ou um videogame durasse para sempre. Esse momento de desejo é a balança do prazer do cérebro inclinada para o lado do sofrimento. Gente, acabou, mas eu quero mais. Eu estou em sofrimento porque eu não tenho mais um pedaço de bolo. É tão prazeroso, é tão gostoso comer um bolo de chocolate, comer o bolo da Tereza de cenoura, que se eu puder tiver um caminhão de bolo de chocolate, de cenoura com chocolate, eu quero comer o caminhão inteiro. E não sei se vocês repararam, cada vez mais nós estamos extrapolando os limites. Quando eu era menino, uma festa começava às 11 da noite e terminava às 3 da manhã. E o nosso prazer era das 11 da noite às 3 da manhã. Hoje, como é prazeroso das 11 às 3, as festas avançaram. Então nós temos festas que começam às 11 da noite da sexta-feira e terminam meio-dia do domingo, para que a gente possa viver o maior número de prazer que a gente possa viver. Não pode ser apenas algumas horas. Tem de ser alguns dias. Porque nós queremos prazer. E hoje nós somos livres para querer cada vez mais sentir prazer. Há décadas nós éramos mais contidos em nossa busca de prazer. O sofrimento e a sabedoria lançavam sobre o prazer um senso de realidade, de controle. Mas nos dias atuais o sofrimento passou a ser totalmente combatido e desprezado para deixar que o sofrimento transite livremente nas nossas vidas. Quando você pega os mais velhos, eles sempre são mais contidos.
Você fala, olha, eu vou fazer tal coisa. Se eu falar para minha avó já fala, mas você já pensou isso, já pensou aquilo? Porque a experiência, o sofrimento da vida contém ou tenta trazer equilíbrio para esse excesso de prazer, para esse excesso de positividade que existe em muito de nós hoje. Assim, nós temos, irmãos e irmãs, e acredite se quiser, e vocês sabem disso que eu vou dizer. Nós temos famílias que estão sendo destruídas por causa de um joguinho de internet. Vocês acreditam nisso? Famílias que estão indo à falência por causa de um joguinho de internet. Vocês sabem disso. Esses dias eu estava pesquisando sobre isso e vi no Reclame Aqui, um dos sites, uma mulher desesperada dizendo para o jogo do tigrinho, por favor, vocês podem banir o meu esposo, eu estou colocando aqui o CPF dele, porque ele está gastando todo o nosso dinheiro com isso. Tem alguém aí que pode banir a conta dele, porque ele vai nos destruir com isso. Um joguinho que tem causado uma tragédia nas famílias. As pessoas estão viciadas em prazer e em muitos outros tipos de prazer, e alguns são até escandalosos. Vou dar outro exemplo, e talvez não seja a sua realidade. Existem casais, as crianças aí, tapem os ouvidos, tá? Mas existem casais que agora descobriram uma forma de ter um casamento saudável e duradouro. Como fazer isso? É você abrindo a sua relação. Então, você é um casal, e aí você encontra um par para você se relacionar. Uma troca de relações sexuais. E isso, nesse discurso, é que o casamento não cai na monotonia, não cai naquilo que muitos casamentos acontecem. E aí, então, já não basta mais apenas a troca com um casal, e aí as pessoas estão procurando as casas de swing, e vocês sabem do que eu estou dizendo, onde você paga para ir a um lugar para ter relações sexuais com um diferente. Mas pior do que isso, existem casais que estão contratando profissionais do sexo para estarem na relação junto deles. Tudo em nome do prazer. E com uma boa justificativa. Um casamento saudável e duradouro. As plataformas de streaming, vocês já sabem, cada vez mais têm os seus adeptos, e cada vez mais as pessoas estão assistindo às séries. Então, quando sobra um tempinho, nós nos enfiamos numa série nova de 56 capítulos, e enquanto a gente não esgotar aquilo, a gente não para. Muito bem, assim que a gente tem caminhado. O consumo desenfreado das coisas, como uma tentativa, o consumo é uma tentativa de recompensar uma rotina estressante, dolorida, sofrida, enfadonha. Um culto à imagem cada vez mais estereotipado, cada vez mais secular, avessa à vontade de Deus. E assim, com esses elementos que consomem, fritam o nosso cérebro, nós estamos perdendo a nossa criatividade, nós estamos perdendo o nosso senso crítico, nós estamos cada vez mais alienados em relação às coisas. Me perdoe a palavra que eu vou dizer, eu não sei outra palavra que não seja dessa forma pejorativa, mas cada vez estamos ficando mais burros, emburrecidos, porque estamos alienados.
Enfim, tudo por conta do bendito prazer. Bom, o que dizer das telas, né? Das crianças nas telas. O que dizer do excesso de alimentos não saudáveis? O que dizer das drogas lícitas e ilícitas? Do consumo exagerado de drogas, de álcool, que está dentro da igreja cristã? Enfim, são tantas coisas que nos tiram do sofrimento e nos projetam para uma sensação de prazer, de euforia, de alegria e de um desprendimento da nossa realidade. Tudo que nós queremos é desprendimento da realidade. Porque a rotina é pesada, o dia a dia é corrido. E aí então entra mais uma vez a minha palavra pastoral. Frente a tanto prazer, tão próximo e tão abundante, há tempo para prazer cristão? Diante de tantas coisas que estão chamando a sua atenção e te dando prazer, o desprendimento da realidade que você deseja, há tempo para o prazer cristão? Há um mínimo de desejo de renunciar a si mesmo e viver para Deus? E a leitura densa e sistemática das Escrituras, há tempo para isso? Há prazer para isso? A cultura do prazer versus a cultura cristã, será que essa é uma briga justa ou uma briga injusta? Será que nós estamos ouvindo o conselho do salmista, que diz para nós o seguinte: deleite-se no Senhor. Meus irmãos, essa palavra é linda. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Meus irmãos, nós estamos nos deleitando no prazer dessas coisas dopaminérgicas, mas nós não temos tempo para nos deleitar na presença do Senhor. Não é difícil entender o fenômeno religioso hoje. As igrejas cheias de gente, porque lá eles estão dando essa experiência de prazer. É por isso que as igrejas estão cheias. Elas estão cheias de si mesmas, mas estão vazias de Deus. Porque o prazer foi descoberto pela igreja. Cantem worship e as pessoas se sentirão no paraíso. Falem sobre coisas que elas querem no futuro, que elas almejam, que elas desejam, e elas vão vir e vão participar, e vão ouvir, e vão contribuir. Tudo em nome do prazer. E as igrejas que estão vazias, estão em situações difíceis, são aquelas em que dos púlpitos emanam uma mensagem que pretende equilibrar o prazer e o sofrimento, o prazer e a renúncia por causa de Cristo, que pretende amenizar o excesso e o endeusamento do eu, do ser humano. Mas essas igrejas estão vazias, porque não tem prazer, tem renúncia. Porque não tem prazer, tem equilíbrio. É fácil perceber porque os jovens e adolescentes vêm ao culto cristão, e alguns deles estão aqui, forçados pelos pais. Obrigados pelos pais. Porque, meu irmão, você eliciou o seu filho numa fonte de prazer. Nas telas, nos videogames, nas gastronomias da vida, enfim, no que tem aí de dopaminérgico. E aí você quer colocar o seu filho num espaço onde ele vai passar 40 minutos ouvindo um pastor falando. Que interesse tem nisso? Se ele pode ficar 2 horas, 3 horas, 10 horas jogando.
prazer puro, dopamina pura. Se ele pode ficar assistindo os vídeos que ele gosta, as coisas que ele ama, para que vir aqui? Que negócio chato esse? Meus irmãos, é uma briga injusta para nós. Não dá para competir. Não dá para competir com o videogame do seu filho. Não dá. Não dá para competir com o smartphone do seu filho. Não tem jeito. Eles não vão vir aqui. E se eles virem, eles vão vir obrigados. Porque vocês iniciaram eles nisso. E é vocês que têm de lidar com isso agora. Ou melhor, somos nós. Quando eles participam, o fazem porque são seduzidos, muitas vezes, pelos movimentos contemporâneos. Worship, um monte de coisa que traga emoção, que traga a sensação de prazer. Eu poderia ficar aqui falando muito mais sobre isso, mas a minha única preocupação com essa série, e essa é só uma introdução, hoje é só uma introdução do que vamos falar durante o mês, ela pretende mostrar como a disputa entre o mundo secular e o mundo espiritual é cada vez mais injusta para nós. Não tem como brigar com isso. Se não houver uma consciência nossa do quanto nós estamos expostos a essa sociedade do prazer, não tem como nós brigarmos com você, ou com os seus filhos, ou com qualquer pessoa que seja. A minha proposta é dizer que na mesma medida que nós estamos sendo invadidos pelos elementos seculares do prazer, na mesma proporção, se não numa proporção maior, nós precisamos ser incitados, eliciados pelos elementos que despertam nossa vida espiritual, que despertam em nós um prazer cristão, e não uma obrigação cristã, e não uma coisa motivada apenas pelo medo das penas eternas, de ir para o inferno. Eu vou na igreja porque eu vou para o inferno. Eu sigo Jesus, senão eu vou para o inferno. Eu sigo Jesus porque senão eu vou abraçar o demônio. Não, não é isso. Não é pelas maldições que podem vir sobre a sua vida, se você não for um crente obediente. Não é por isso que você tem de vir servir, adorar a Jesus ou viver para o Senhor. Não é isso. É pelo prazer cristão. Que parece até loucura falar isso numa igreja cristã hoje. Prazer cristão. Que todos nós estamos em busca de prazer, não há dúvidas. A pergunta que precisamos fazer é o que tem sido a nossa única forma de prazer. Blaise Pascal é um teólogo, um pouquinho depois da Idade Média. Ele diz o seguinte: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todas objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Ou seja, todo mundo tem um motivo para fazer o que faz. Depende o ângulo que está olhando as coisas. Depende do que está almejando em relação àquilo. Mas também é o próprio Blaise Pascal que diz o seguinte: o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. A materialidade nunca satisfará o ser humano. Apenas aquilo que é imortal, imutável, infinito, pode satisfazer o ser humano.
Então você é uma fábrica. Na verdade, nem uma fábrica, você é um depósito, um estoque, onde as pessoas depositam sobre você coisas para que você tenha prazer. E quanto mais você tem prazer, mais prazer eles querem dar a você. Porque mais dependentes vocês vão ficar deles. Muito bem. Sendo assim, eu quero terminar lendo a Bíblia. Vocês estão perguntando, cadê a Bíblia, né? Onde que está a Bíblia nisso tudo? Bom, eu separei um texto que nem tem tanto a ver com isso, mas que eu acho que é importante citá-lo nesse momento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 21. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim: Pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Em algumas traduções, aonde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Meus irmãos, como eu disse, essa é uma mensagem introdutória para tudo que nós vamos falar sobre prazer cristão neste mês. Mas se há uma forma da gente começar a pensar sobre o prazer cristão, nós precisamos começar por esse texto. Nós precisamos começar, volta lá para mim, por favor, fazendo uma coisa. Opa, volta lá. Põe de novo aí. Aí, mais um. Não, acho que eu não coloquei. Tudo bem, pode voltar. Pode voltar isso aí. Primeira coisa, na verdade a única coisa que eu destaquei, eu esqueci de colocar ali, mas nós precisamos ter sinceridade. Sinceridade. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Sabe por que sinceridade? Porque um viciado em cocaína, por exemplo, ele só consegue abandonar o vício se ele entender que ele está doente. Se ele entender que ele é um viciado em cocaína. Um alcoólatra só consegue abandonar a bebida, aliás, ficar longe da bebida, porque abandonar, né, deixar de ser alcoólatra nunca mais, ele só consegue deixar a bebida de lado se ele reconhecer que ele se tornou um alcoólatra. Ele precisa ter humildade, sinceridade para reconhecer isso. E assim procurar ajuda. No trecho aí que nós lemos, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, Jesus está tratando especificamente de dinheiro. Aliás, Jesus trata muito sobre dinheiro na Bíblia, mais do que pecado. Jesus trata muito mais sobre dinheiro do que pecado na Bíblia. Mas ele está falando nessa perspectiva do dinheiro, que é algo que enche as pessoas de prazer e então esvazia as pessoas da presença de Deus. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele não é um bom senhor. Quando ele é um senhor da sua vida, ele vai esvaziar-se você de Deus e vai encher você de si mesmo. Então Jesus está tratando sobre isso. E ele vai sintetizar esse ensinamento sobre dinheiro, dizendo esse texto. Olha, se vocês querem me seguir de verdade, nós estamos no Sermão do Monte. Se vocês querem ter uma experiência de prazer em mim, não prazer nas coisas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aonde estará o tesouro de vocês, ou aonde estiver o tesouro de vocês, lá estará o coração de vocês. Então, ele está mais do que perguntando de forma quase que retórica para os seus discípulos. Olha, aonde que está o coração de vocês? Porque aonde estiver o coração de vocês, é lá que está também o seu tesouro. Ou aonde está o teu tesouro, também lá estará o teu coração. A lógica também é a mesma.
Todo mundo tem um tesouro. Todo mundo tem. Como nós vimos o Blaise Pascal dizendo, todo mundo está em busca de alguma coisa. E neste caso, é aquilo que incentiva diariamente a gente a viver. Aquilo que nos dá sentido, aquilo pelo qual nós lutamos todos os dias. Então, o nosso tesouro é aquilo que dorme conosco e acorda conosco. Esse é o nosso tesouro. E porque ele é o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Porque você só pensa naquilo. Você só vive para aquilo. Você planeja a sua vida em cima daquilo. E o maior problema de todos é que no século XXI, no momento que nós estamos vivendo, as pessoas, mesmo as que dizem que são cristãs, estão longe de fazer de Cristo o seu tesouro. Aliás, é até radical demais dizer, Jesus precisa ser o seu tesouro, meu irmão, minha irmã. Dizer para mim, Marcelo, Jesus precisa ser o seu tesouro. Parece radical. Mas é isso que Jesus está ensinando. Ele quer tirar o coração das pessoas do dinheiro e colocar o coração das pessoas nele. Mas é radical demais. Mas é a palavra de Deus. Então, nesse momento da nossa história, falar que Jesus será o nosso tesouro é um absurdo. E o John Piper tem um livro que chama Em Busca de Deus. E eu quero citar um trecho do livro dele. Ele diz o seguinte: na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes. Olha que interessante isso. Os nossos desejos para Deus não são demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, de sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. De fato, o grande problema das pessoas é que é muito fácil satisfazê-las. Não buscam o prazer nem de longe com a determinação e a paixão com que deveriam. Assim, contentam com bolos de barro e não com delícias infinitas. E agora eu quero usar a Dona Teresa de novo. Deus está oferecendo um bolo de cenoura com chocolate para você. Maravilhoso. A sua presença, o seu amor, a sua graça. E sabe o que nós estamos querendo? Um bolinho de barro que nós amassamos ali no terreninho e estamos nos contentando com isso. É isso que John Piper está dizendo. As nossas ambições são pequenas. Os nossos desejos são pequenos. Nós nos contentamos com a cocaína. Nós nos contentamos com o álcool. Nós nos contentamos com a série nova. Nós nos contentamos com o dinheirinho na conta. Quando nós temos um Deus transcendente, Senhor sobre todo o universo, dono de todas as riquezas e belezas, mas nós nos contentamos com aquilo que é mínimo, efêmero, frágil. E a minha pergunta é: até quando nós vamos nos contentar com esses presentes, esses tesouros medíocres desse mundo? Até quando nós vamos experimentar esse vazio insaciável que insiste em existir em nosso coração? Até quando nós vamos persistir em uma relação sexual como objeto de prazer para as nossas vidas e não numa presença preciosa, gloriosa de Jesus que nos preenche e nos enche?
Até quando o nosso coração estará nos tesouros dessa terra em que a traça corrói e os ladrões roubam? Até quando? Há uma imensidão, há uma praia paradisíaca que se chama Deus para você passar as férias da sua vida. E você quer passar a sua vida na represa. Não que a represa seja feia, seja ruim, mas você se contenta com pouco. E você está achando que esse pouco é o maior prazer que você consegue conquistar ou ter para a sua vida. Nós podemos e devemos nos apropriar da presença de Deus. A mesma que Isaías, Paulo, Jeremias, Abraão, Moisés, Davi experimentaram. E assim se deleitaram e tiveram seus corações satisfeitos na presença de Deus. Se queremos a Cristo, é necessário, é obrigatório que nós mudemos o nosso tesouro para mudar o nosso coração. É obrigatório. Se queremos que o reino venha, nós precisamos mudar o tesouro do nosso coração. Se nós queremos que a igreja seja verdadeiramente de Jesus, nós precisamos mudar o nosso tesouro. Meus irmãos, isso é muito sério demais. Isso é sério demais. Nós precisamos mudar, tirar o nosso tesouro deste mundo e projetar o nosso tesouro em Deus. Quero chamar o pessoal aqui da música e perguntar o seguinte para nós. Você entrou aqui nessa noite buscando o quê? Por que você veio aqui hoje? Qual que é a sua intenção de estar aqui hoje? Qual que é o seu objetivo? O que te impulsiona a estar aqui? É o deleite na presença de Deus? É o se deleitar nas canções que nós cantamos aqui? É o se deleitar nas orações que nós fizemos aqui? É o se deleitar a ouvir a palavra de Deus que nós fizemos aqui hoje? É o se deleitar em comer e beber da ceia, algo precioso para nós? É isso que te trouxe aqui nessa noite? Você não precisa responder para mim. Você precisa responder para você com sinceridade no seu coração. Porque Deus já conhece qual é a sua intenção de estar aqui hoje. Deus sabe o porquê que você está aqui hoje. Deus sabe se você está em busca de prazer nele ou não. Deus sabe. Talvez você não saiba. Talvez você esteja enganando a si mesmo. Talvez nós, como igreja, não saibamos. As pessoas que estão ao seu redor talvez também não saibam. Mas a minha oração é que você tenha um profundo deleite na presença de Deus. Que você perceba que Ele é o seu maior tesouro, o seu único tesouro. É tudo aquilo que você precisa. Você não precisa de nada mais. Ele é a razão primária da vida. A essência de todo ser que existe. É Deus, não é as coisas. Não é a matéria. Não é as leis físicas, biológicas, enfim, qualquer químicas que exista. Não é. É Deus que está para além de todas as coisas. Ele deve ser o seu estímulo, a sua única razão, a sua busca pelo amanhã, quando você acordar, quando você for viver a sua rotina. É Ele, é sobre Ele, é deleite nele, é a presença dEle, é o querer estar com Ele. É isso. Eu vou ministrar a ceia. Enquanto vocês serão servidos, nós vamos cantar uma canção. E a canção diz o seguinte: que Deus é o nosso maior prazer.
E o meu outro prazer é te adorar, Senhor. Deus é o meu maior prazer. E o meu prazer é te adorar, Senhor. E eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração. Mas que você fizesse da sua oração a sua prática. Porque não adianta só fazer da canção a sua oração. Mas faça da sua